Olá, neste vídeo nós vamos começar a falar de estrutura de dados com o Pandas Python. Basicamente existe duas, as series e os data frames, né? Vamos começar com as séries aí a partir desse vídeo. Então as séries, né? Eu vou falar assim, não vou falar series, vou falar séries mesmo. Elas são arrays ou vetores, né? De uma dimensão. Se a gente lembrar aí das aulas de matrizes, de álgebra linear, né, os arrays aqui da série, eles são matriz coluna, né, onde a gente tem diversas linhas, n linhas e uma coluna. É isso que eu quis dizer com arrays ou vetores de uma dimensão. E a forma que a gente constrói uma série no Pandas, a gente usa PD, geralmente é a forma que a gente importa o Pandas, então pd.series, aqui o S obrigatoriamente tem que ser maiúsculo, tá? Abre os parênteses e aqui dentro a gente põe dados e o index. Dados são as informações que vão construir esse vetor. O index é o índice, né, de cada uma dos elementos aí do vetor. Esse índice ele pode ser opcional, a gente declara ele ou não. Se a gente não declarar, o próprio Python já completa colocando os índices como a gente conhece para vetores, de 0 até n-1, onde n é o tamanho do vetor. E aqui no dados, a gente vai colocar ou uma lista ou um dicionário. Então vamos lá, vamos começar a criar aí as nossas séries aí a partir de listas, né? Primeiro de tudo, a gente tem que importar a biblioteca pandas. Então, import pandas as pd. Então, a gente executa aqui, importamos o pandas. A partir de agora, então, pandas, o comando que a gente vai usar tem que usar o pd, foi o apelido que a gente deu para a biblioteca. E aqui a gente vai construir uma série, né, apenas com uma lista. Então vamos lá, essa lista é uma lista de nomes. Então eu coloquei uns nomes aqui, Márcia, Flávia, Jorge, Paulo, todos têm que ser escritos com aspas porque são strings, né? E esse vetor eu dei o nome de nomes. Então como é que a gente vai criar aí uma series? Vou chamar de S, vou armazenar numa variável igual pd.series, a gente escreve com S maiúsculo, lembra disso, e aqui no argumento da função, nos dados, né, eu vou colocar simplesmente o vetor nomes, não vou colocar index aqui. E vamos executar, colocar S aqui embaixo, né, ou eu coloco S assim, ou eu escrevo print S. Vamos executar. Veja só, aí aqui ele colocou, né, olha como que a série, né, ela se apresenta no Python aí, no Pandas. O que são esses 0, 1, 2, 3? Isso aqui é o index, né, do vetor. Porque a series, como eu falei, é um vetor, né? É um array aqui de uma dimensão. E aí, que é uma matriz coluna, como eu falei, né? E aqui aparecem os nomes, veja só, Márcia, Flávia, o Jorge e o Paulo. Cada um seguindo aqui um index, né, associado a um valor aqui do nosso vetor. Eu poderia também colocar o index aqui, né, na series, como eu falei. Então como que a gente faria isso? Eu vou agora mudar um pouco aí o formato. Veja que aqui do lado esquerdo está o index e aqui os nomes, né, dessas pessoas. Eu vou fazer o contrário, eu vou colocar o nome dessas pessoas como index e o valor referente para cada um, a sua idade. Então como é que a gente faria isso? Vou dar um outro nome aqui, vou chamar de P, um nome qualquer, para uma nova série que eu vou criar. Então pd.series e aqui dentro eu vou passar as duas informações. Veja que eu tenho aqui dados e o index. Eu disse que o index agora eu quero que seja o nome das pessoas. Então eu ponho idades aqui primeiro, porque são os valores, vírgula, index igual, e aí quem eu quero que seja index? Os nomes. Pronto, e coloco o P aqui, que é o nome que eu dei para essa série, e eu vou
executar. Veja só que apareceu, ó, Márcia, Flávio, Jorge, Paulo e aqui na frente seus respectivos valores aí das idades. Aqui só lembrar uma coisa que é em relação à dimensão aí dos vetores, né? Veja que eu coloquei apenas 4 nomes, né? E as idades também tem que ser na quantidade de 4 para poder corresponder um para um. Porque aqui automaticamente o Python fez isso, né? Ele associou a Márcia ao 23, Flávia ao número 28, Jorge ao 25 e Paulo ao 32. E aí montou aqui para nós a nossa Siri, né? A nossa tabelinha. E por último, que eu queria mostrar nesse vídeo, também é possível criar uma Siri, né, desse mesmo formato, usando um dicionário. E como que era o dicionário em Python? Né? Dicionário, a gente abre aqui os parênteses e coloca chave e valor. Para a chave eu coloquei o nome das pessoas, né, e para o valor eu coloquei suas idades. E aí a forma de fazer a série aqui seria o seguinte, eu vou colocar uma variável qualquer, chamar de b, pd.series, e aqui agora eu não preciso passar o index, tá? Lembra que, vamos voltar aqui no começo, no primeiro eu não passei o index, mas o nomes era uma lista, então o Python completou o index usando aqui, né, o tradicional que a gente já conhece do index de vetor, né, o 0, 1, 2, 3. Quando a gente passa o index aqui em formato de vetor, por exemplo, aí ele substitui, né? Ao invés de 0, 1, 2, 3, ele colocou o nome das pessoas conforme a instrução que a gente deu aqui. Quando a gente faz isso, quando a gente faz uma série com dicionário, ele já vai entender que a chave ela vai ser o index e o valor, né, aqui do dicionário também vai ser o valor da Siri. Então eu só preciso escrever aqui pessoa, só o valor do dicionário, não preciso fazer mais nada. Na hora que eu executo, veja só. Eu esqueci aqui de colocar o B aqui embaixo, por isso que ele executou, mas não mostrou na tela. Coloco o B, vou executar e ele mostra aqui, veja só, Márcia, Flávio, Jorge, ficou muito parecido, né? Quer dizer, ficou igual, né? Muito parecido não, ficou igual o que a gente fez aqui. Então, ou a gente coloca assim, dois formatos, né, de vetor, ou a gente passa em formato de dicionário. Bom, nesse vídeo era para a gente mostrar mesmo como construir uma série usando, né, o Pandas Python. Nos próximos vídeos a gente já vai começar a manipular essas tabelinhas aí. Então até os próximos vídeos. Até lá!